Hoje é um dia muito especial, porque é um dia que nós estamos relembrando, a gente está na semana de Páscoa, relembrando os acontecimentos que vieram desde a vida de Cristo, porque Páscoa a gente não lembra só da morte, a gente lembra também da vida, né, de todos os milagres que ele fez, das coisas boas que ele fez, mas também que acabaram culminando na morte, e por incrível que pareça, a morte estava nos planos de Cristo, a partida dele estava nos planos de Deus, porque sem isso nós não teríamos acesso à salvação, nós não teríamos acesso ao perdão dele. E nós vemos que na sexta-feira, na nossa contagem, né, meio torta, mas a contagem judaica, que começa às 6 horas da tarde, faz sentido. Então, na sexta-feira, Jesus Cristo foi crucificado. Ele sofreu durante a semana, foi julgado, na sexta foi crucificado. Mas a Bíblia cita que ao terceiro dia ele ressuscitou. E isso é motivo de grande alegria, porque a palavra de Deus nos diz que se com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Se nós vamos perder a nossa vida por causa do pecado, por causa da dor, através da ressurreição de Cristo, da volta dele à vida, nós temos acesso também à vida eterna que ele prometeu. Então ela é a maior prova de que há vida, que a morte não é o fim. Tem muita gente que diz que morreu, acabou. Jesus Cristo veio para mostrar de várias formas que não acaba quando morre, porque ele ficou 3 dias morto e ele voltou à vida. E quando ele morreu, a coisa foi tão poderosa que conta-se na época que tem os escritos que o dia se tornou em noite, escureceu totalmente. Sabe aqueles dias de tempestade pesada? Pensa naquele dia de tempestade pesada que escurece tudo. Foi isso que aconteceu. Tudo ficou escuro. Houve um grande medo em todos os lugares. E do momento em que ele entregou o seu espírito para Deus, um grande terremoto aconteceu. E muitas pessoas, isso está na Bíblia e poucas pessoas lembram de ler essa parte, pulam essa parte, e nos filmes não mostram, que quando Cristo cumpriu a sua missão na cruz, várias pessoas que estavam mortas naquela época ressuscitaram. Então não foi só ele que ressuscitou 3 dias depois. A diferença é que aquelas pessoas ressuscitaram porque foram ressuscitadas pelo próprio Jesus, pelo seu sacrifício. Mas Jesus, ele ressuscitou a si mesmo. Porque o fato de voltar à vida não é novidade. Lázaro, amigo de Jesus, já tinha sido trazido à vida por Jesus. Mas ele só voltou a viver porque Jesus estava lá. Lá no passado, tinha a menina também que Jesus foi se encontrar, ela tinha morrido, mas Jesus foi lá e falou que tem que me avisar, porque daqui eu não escuto se está funcionando ou não. Se vocês não me avisarem que está funcionando, a culpa é de vocês, não é minha não, eu estou falando. É claro, o som está ali para alertar, né? É igual aquela pessoa que vê que a roupa está toda suja, mas não avisa. Não é amigo, tem que ser amigo, tem que avisar. Vamos lá. E aí o que acontece? Jesus foi lá para aquela menina e mandou que ela voltasse à vida, e ela voltou. Note, 2 pessoas só na época de Jesus. A terceira pessoa, lá atrás, no Velho Testamento, a gente tem a situação daquele menino que Eliseu, daquela sulamita, que Eliseu falou para aquele menino voltar à vida, e ele voltou. Então, ressuscitar não é uma novidade. Já acontecia várias vezes lá no passado. Mas o único que ressuscitou a si mesmo, que voltou à vida por poderes próprios, que não precisou de ninguém para trazer ele de volta, foi Jesus Cristo. E isso mostra que ele tem poder para devolver a vida a qualquer pessoa. Mesmo aquelas que ainda estão vivas, mas já perderam suas vidas, já perderam o seu ânimo, já perderam a sua motivação. E aí vem Jesus e recupera essa vida para ele. E nós estamos alegres por causa disso, nós estamos gratos através disso. E nós vamos convidar o grupo de louvor para estar trazendo esse primeiro momento de louvor e adoração, cantando alguns hinos conosco. E vamos estar todos juntos cantando. Vou pedir a igreja que já se coloque de pé e vamos adorar ao Senhor, porque Jesus Cristo morreu, mas ele
ressuscitou. Boa noite, igreja. Hoje é um dia de alegria. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Fique à vontade para louvar com as suas palmas. Vamos louvar com gratidão, dizendo ao Senhor que Ele veio, Ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar esperança, e é por isso que estamos aqui. Vamos louvar. Razão, cabe adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus, confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei. Glorificarei, eu te louvarei, meu Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu Jesus. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, com salvação tem me alegrado. Hoje é luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te
Exaltado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa rocha, em quem podemos confiar. Ele é o nosso escudo, e somente nele nós não vamos tremer, nós não vamos ter medo, porque Ele é conosco. E se você crê nisso, cante ao Senhor nesta noite, querido. Diga para o Senhor: Tu és a minha rocha inabalável, Senhor, e por isso em Ti confiarei, Senhor, porque o Senhor é o meu sol, o Senhor é o meu escudo, e é no Senhor que eu confio. Cante ao Senhor. Cristo, Deus bendito, Verbo vivo, Emmanuel, o Cordeiro, o Leão, o Pão vivo que desceu do céu. Rocha inabalável,
Glória ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 Glória a Deus. Ele venceu a morte. O Criador venceu a morte para nos dar vida. Ele mudou a minha história. Um dia andávamos errantes como ovelha que não tinha um pastor. E Ele foi lá, me buscou. E creio que se cada um de você, querido, nesta noite fosse contar o seu testemunho, não seria diferente. Ele trouxe em você vida. Não essa vida que nós passamos aqui, mas uma vida que nós iremos gozar com Ele lá no céu. A gente achava que não havia mais saída para a gente, mas Ele deu a certeza de que nós teríamos uma saída, a única saída. Talvez você ainda não teve essa mesma sorte de ter esse encontro com o Senhor Jesus, mas Ele quer mudar a sua história nesta noite, assim como mudou a minha, assim como mudou a vida dos meus irmãos. Ele quer mudar a sua também. Então, preste atenção na letra desse cântico. Então somente adore o Senhor, então somente bendiga o nome do Senhor e peça a Ele para mudar a sua história também nesta noite. o que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus.
o teu poder, o teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder, o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A Ele que nunca me abandonará, toda a honra, toda a glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque os nossos cultos são para o Senhor, o Criador dos céus e da terra, e não há outro, ó Deus, o qual nós devemos adorar. Como aprendemos hoje pela manhã, ó Deus, como temos adorado o Senhor. Davi, ó Deus, ao ter a arca, ó Deus, ele fez uma grande festa, mas naquele dado momento, Senhor, houve uma ruptura, ó Deus, porque Uzá, ó Deus, foi segurar a arca, e a arca, ó Deus, caindo, Deus matou Uzá, e Davi se entristeceu. O mesmo momento de alegria foi um momento de tristeza, mas a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e ali, Senhor, o Senhor fez Obed-Edom prosperar grandemente, ó Deus, porque Obed-Edom honrou o Senhor, porque Obed-Edom deu toda a glória ao Senhor. E Davi, foi dito a Davi, Obed-Edom tem prosperado grandemente. E aí Davi vai buscar a arca novamente, agora totalmente diferente, e ele traz a arca com alegria. Ó Deus, como o Senhor é grande! E Davi dançou diante do Senhor. Davi se alegrou porque a arca estava presente. Isso queria dizer que a presença do Senhor estava ali novamente, ó Deus, diante do povo de Israel. Quando nós abrimos a nossa boca, ó Deus, para te louvar, quando nós abrimos o nosso coração para te adorar, nós queremos pedir a tua presença no meio de nós também, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração seja dada ao Senhor. O Senhor é Deus em nossas vidas, e nós, como adoradores, entendemos isso nesta noite. Assim como o Senhor foi com Davi, Davi poderia ter investido em tantas outras coisas, em exército, em máquinas de guerras, mas Davi preferiu a adoração, porque ele queria a presença de Deus no meio dele, no meio do teu povo. E nós, ó Deus, nesta noite, damos glórias ao Senhor, porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Como vamos ver aqui, ó Deus, as nossas crianças ensinando, cantando, porque o Senhor venceu a morte para dar vida a cada um de nós. Louvado e exaltado seja o teu nome nesta noite, ó Deus. Continue falando conosco, continue nos abençoando, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor nos encontrou. O Senhor nos trouxe, ó Deus, da morte para a vida. E hoje, ó Deus, nós podemos te adorar, nós podemos te exaltar, Senhor, porque o Senhor é bom, e o Senhor fez
transformação na minha vida, fez transformação na vida dos meus irmãos e quer fazer transformação na vida do querido, ó Deus, que está nos ouvindo nesta noite. Ó Deus, abençoe essa congregação, abençoe esse povo, seja com a questão de cada um deles, ó Deus. Resolva, Senhor, segundo a tua vontade, seja com as nossas questões também, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, porque é o terceiro dia que o Senhor venceu a morte. Aleluia, louvado seja o Teu nome. E nós, com o coração grato nesta noite, queremos Te bendizer, queremos Te adorar e queremos Te pedir que a Tua presença seja notória, ó Deus, em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela bênção maior, que é a bênção da salvação. Continue conosco. Receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nós fazemos, ó Deus, com o nosso coração alegre, com o nosso coração feliz, pelo que o Senhor faz em nossas vidas. Oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Continuando nessa parte de adoração, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos de número 22 e 23. Atos capítulo 2, 22 e 23. E diz assim a palavra de Deus: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus Cristo de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como bem sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado à presença de Deus, e vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. E essa passagem vem corroborar o que está escrito lá em Isaías, capítulo 53, versículo 7. Vamos dar uma passeada, deixa essa passagem marcada aí de Atos, que a gente vai voltar nela. E vamos lá em Isaías 53, versículo 7. Isaías já profetizava muitos anos atrás o que ia acontecer com Jesus. E ele disse: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso aconteceu com Jesus Cristo. Esse foi o momento da dor. Aquele que já tinha feito vários milagres, já tinha sido aprovado por todos, nesse momento, se tornou como uma ovelha, como um cordeiro. E é isso que nós vamos estar ouvindo agora, através do coro feminino.
Vamos aproveitar para ler a passagem de Atos, capítulo 2, versículos 24. Vamos todos juntos? No entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Realmente precisamos dar graças, Senhor, porque o sacrifício que Ele fez, tudo que Ele planejou e o que Deus planejou para nossas vidas, lá desde o início da criação do mundo,
não tem preço. Não tem preço. E a gente sabe que muitas pessoas fazem planos e os planos não se realizam. Fazem planos e os planos não se realizam. Criam expectativas e as expectativas não dão em nada. E agora as crianças vão nos mostrar, através de uma cantata que é uma peça, a quantidade de coisas que acontecem, que as pessoas planejam e não dão certo, ou a gente acha que não dá certo, mas são planos de Deus. E a gente vai ver a quantidade de coisas que a gente coloca no nosso coração como meta, mas Deus tem um propósito maior. A gente planeja coisas grandiosas e às vezes as coisas acontecem de forma simples. Mas os irmãos vão ver agora, e os amigos vão ver agora, que a simplicidade às vezes traz grandes maravilhas. E as crianças vão mostrar isso para a gente, com a simplicidade delas, de uma forma maravilhosa. Agora vamos ficar atentos, porque as crianças vão estar trazendo essa mensagem para a gente. Tô furioso. O que foi, Mig? O que aconteceu? Nem fale comigo. Tô furioso. Isso eu já vi, né? Posso saber o porquê? Não quero falar nisso. Então tá, mas fica calmo. Quer saber? Eu tô muito bravo. Eu já sei disso. É que eu queria ser jogador de futebol. E disse pra minha mãe que pra jogar bola a gente não precisa estudar e que não ia mais fazer a tarefa da escola, porque eu tinha que treinar muito. E que eu não queria nem ir mais pra escola pra virar um craque de tanto jogar o dia inteirinho. E minha mãe disse que não. Mig. E além de furioso, eu fiquei muito chateado e também muito triste. Mig. Ô Meg, minha mãe disse que nem tudo acontece como a gente quer. E tudo que eu mais queria era ser um jogador bem famoso. E se eu não for, Meg? Nada vai ter graça na minha vida. Ai, Mig, ia ser bem legal se desse certo. É, né? Já pensou? Todo mundo vibrando quando eu fizesse um golaço no Maracanã? Ah, eu ia gritar bem alto para todo mundo ouvir. O Mig é tudo ou nada! Tudo! Mig, Mig, Mig! É, mas se não for assim? Eu também tenho muitos planos. Às vezes quero ser professora de piano e dar aula para crianças bem pequenas. Outras vezes quero ser médica de animais. Veterinária. É, isso também. Eu já pensei até em ser astronauta para poder chegar bem pertinho das estrelas. Mas agora, acho que não quero mais ser astronauta, não sei. Eu não. Eu só quero ser jogador e da seleção. E só. Sabe o que eu lembrei? De uma historinha que meu pai sempre me conta. De futebol? Não.
É uma história sobre sonhos. Quer que eu te conte? Aham. Então tá, vem cá. O céu azul e sem muito
fazendo muito estrondo. E que surpresa, sem graça, que desilusão! Pouco a pouco, cada uma delas viu seu sonho sumindo pelo espaço. Nada do que imaginava aconteceu. Dentro de si
tão um forte, vindo do norte, que as águas do mar se agitaram. Em ondas enormes, raios e trovões tocaram o mar grande. Então, grossos picos de chuva, quando todos estavam apavorados, o homem que dormia tranquilamente levantou, erguendo as mãos, disse ao ar e ao mar: paz. E toda a tempestade silenciou. E assim, a segunda árvore descobriu que ela carregava o rei do céu, da terra e do mar, o rei de todos os reis, o rei do universo. Cara, devia mesmo ser muito chato ser só um barquinho de pesca. Eu acho que devia ter sido muito triste mesmo ser a árvore que queria apontar para o céu e ficou fechada num depósito escuro, sozinha. Coitadinha, tanto tempo. Mas será que tudo isso aconteceu de verdade? Mig, é só uma história, né? A árvore não pensa e nem tem vontade. A história de Jesus foi de verdade. E tudo isso aconteceu com ele mesmo. Jesus é muito, mas muito especial. Acho que você devia contar o seu sonho para ele. Ele sabe de tudo e quer tudo de bom pra gente, né? E quem sabe você vira jogador. Ou sei lá, acaba fazendo outra coisa mais legal até. De repente, ele pode te dar um sonho novinho, que você nem imagina. Você acha? Aham.
glória e seu poder. Muitos confiaram, outros duvidaram, foi levado pra morrer. Nascido, enredado, humilhado, não receber nenhum pecado. Jesus, brilho eterno de amor, Senhor, que se faz Salvador por todos nós. Ele viveu. Em lindas palavras e tantas histórias, nos mostrou como viver. E nos seus milagres, mares se acalmaram, até cegos puderam ver. Por tantos lugares todos seguiam pra ver sua glória e seu poder. Muitos confiaram, outros duvidaram, foi levado pra morrer. Na cruz foi pregado e humilhado, não receber nenhum pecado. Jesus, brilho eterno de amor, Senhor, que se faz Salvador por todos nós. Ele viveu. Jesus, brilho eterno de amor, Senhor, que se faz Salvador por todos nós. Ele viveu. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse foi o Jesus que fora anunciado nesta noite aqui. E ele apresentou através destas 3 árvores, que nem sempre é como queremos, mas é sempre como ele determina. Porque independente da nossa estatura, independente da nossa vontade, Ele tem um projeto lindo para cada um de nós. Projeto esse que, se nós tivermos fé, confiarmos nele, entregarmos os nossos sonhos a Ele, Ele fará coisas extraordinárias. Todos esperavam um filho de Deus com toda a pompa e circunstância. Todos esperavam um filho de Deus nascido de uma família, quem sabe, com muito status. Mas o Filho de Deus não veio desta forma. Mas nem por isso, árvorezinhas, ele deixou de ser quem ele é. Não é verdade? E todos os nossos sonhos, queridos, são mensurados desta maneira. Nós só precisamos sonhar, nós só precisamos confiar, nós só precisamos entender que a nossa vontade não é boa, a nossa vontade não é perfeita, a nossa vontade não é agradável, mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Eu quero deixar alguns versículos de Isaías para os irmãos. Isaías capítulo 9, a partir do verso 6 até o verso 7. São 2 versos que vai nos remeter a compreender que, independente do reconhecimento daqueles que estão de fora, daqueles que cortaram as árvores,
daqueles que frustraram os sonhos, daqueles que verdadeiramente não sonharam juntos. Independente disso tudo, a vontade de Deus prevalecerá. E na vida de Jesus foi assim. Ele veio como um menino, não tinha onde nascer, não tinha um pouso, não tinha nada que pudesse corresponder à sua grande missão. Mas nem por isso a missão deixou de ser cumprida. E a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7, o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Queridos, cabe a nós somente sonhar. Você tem sonhado na presença do Senhor? O que você tem almejado ser? O que você tem almejado viver? E diante das circunstâncias que você tem sido submetido, aonde você pensa que você vai chegar? Ao cumprimento da missão? À realização dos seus sonhos? Ou ficará pelo meio do caminho, porque os teus sonhos é muito maior do que aquilo que você está vivendo, esperando e nutrindo no teu coração como esta esperança possível de se realizar. Nesta noite nós aprendemos, queridos. Alguém queria ser um jogador famoso de futebol e não foi. Outro queria ser uma grande embarcação, um grande transatlântico, mas não foi. E outros tinham tantos outros sonhos e não foi a realidade deles. Mas nem por isso deixaram de cumprir uma missão extraordinária. Por mais difícil que se pareça, o Senhor tem um propósito para nós. Por mais impossível que pareça a nós, o Senhor tem algo lindo para realizar na nossa vida. Mas sabe quando é que isso vai acontecer? Quando nós entregarmos os nossos sonhos, a nossa vida, para que esse maravilhoso, para que esse conselheiro, para que esse Deus forte, para que este príncipe da paz possa trazer à nossa mente e ao nosso coração a valorização de quem somos. Aí sim, queridos, podemos não realizar aquilo que almejamos, mas seremos aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. Você crente ou não crente, servo ou não servo, estando na presença do Senhor ou não estando, não importa, nesse momento não importa. O que importa é o que você tem almejado viver, o que você tem sonhado em viver, e a quem você tem conferido a realização de tudo isso. Será que nas suas próprias forças, no seu próprio crivo, nos teus próprios sonhos, ou o Senhor Jesus está inserido em todos esses teus sonhos, em todos esses teus empreendimentos, em toda essa sua missão? Se Jesus estiver no negócio, algo extraordinário vai acontecer. Não tenha dúvidas disso. Pode não acontecer como você quer, e eu almejo que não aconteça como nós queremos, mas sim como o Senhor quer. Porque tudo que o Senhor faz, agrega, coopera, acrescenta na nossa vida para o nosso bem. E o que nós precisamos tão somente é apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, cuida de mim, faça de mim aquilo que o Senhor tem como propósito, conduza-me pelos caminhos que o Senhor tem trilhado para mim.
e ver se há em mim algum caminho mau, algum caminho que não corresponde à sua expectativa na minha vida, e guia-me pelo caminho eterno, porque eu vivo para a glória do Senhor. Eu estou aqui nesta noite para ouvir da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida, e eu não quero ser mais um grande transatlântico dentre muitos outros, mas eu quero ser aquela embarcação que faça a diferença, aquela embarcação que o Senhor conta comigo para abençoar vidas, para abençoar outros que necessitarão da minha ajuda, do meu auxílio. Eu não quero ser mais um, Senhor, no meio da multidão. Eu quero fazer a diferença, não para me tornar melhor do que os outros, mas para me tornar alguém que alegre o teu coração, que faça do teu sacrifício não um sacrifício desnecessário ou em vão, mas que faça do seu sacrifício algo glorioso como ele foi, tendo em vista a finalização, que foi a sua ressurreição. Hoje nós vivemos tendo a certeza de que servimos um Deus vivo, eficaz, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que projeta sobre nós coisas extraordinárias. Então, queridos, até quando rejeitaremos a vontade do Senhor na nossa vida? Até quando continuaremos caminhar dado a nossa própria sorte? Até quando acharemos que podemos realizar sonhos sem que o Senhor Jesus Cristo esteja inserido neles? Até quando caminharemos na esperança de dias melhores, se não convidarmos a Jesus para caminhar conosco? Até quando, queridos? Nesta noite é uma noite favorável, é uma noite em que você pode se deleitar na presença do Senhor e dizer: Senhor, cumpra em mim a sua vontade, faça de mim o que bem apraz o teu coração, que eu não mais viva a vida que eu acho por bem viver, mas viva a vida em Cristo Jesus, o meu Senhor. Vida de paz, vida de alegria, vida de regozijo. Queridos, a igreja está orando por ti. E se você tem tido os teus sonhos frustrados, se você tem caminhado e não chega a lugar algum, se você ainda pensa continuar caminhando só, eu lhe convido a caminhar com Jesus. Eu lhe convido a verdadeiramente abrir o teu coração para Jesus e dizer: Senhor, entra e faça morada, cumpra em mim a tua vontade. Se há alguém nesta noite que deseja aproveitar esta oportunidade para confessar a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida e queira assim fazer, esta é a sua oportunidade. Levante uma de tuas mãos e nós estaremos orando por ti. E você deixará este lugar sem aquele medo, sem aquele receio de sonhar e de nutrir no teu coração a esperança de que os teus sonhos podem ser possível, mas não em você mesmo, mas no Senhor. Ele é um grande realizador de sonhos e Ele sempre fará além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você quer nesta noite aproveitar esta oportunidade e confessar a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida e convidá-lo para caminhar contigo a partir daqui, para uma nova vida, para uma nova esperança, para novos sonhos, novos empreendimentos, uma nova situação, se você quer fazer isso, é só levantar uma de suas mãos, que nós vamos estar orando por você. Não é tão difícil assim, não é tão complexo assim, mas é preciso que haja doação, é preciso que entendamos que nós não estamos aqui para agradar este mundo, nós estamos aqui para testemunhar do amor de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui para fazer a diferença, em meio a todas essas circunstâncias difíceis, fazermos a diferença com as nossas ações, com o nosso sentimento, com o nosso ir e vir.
Se você quer fazer a diferença na vida de alguém e viver a vontade do Senhor na tua vida, é só você levantar uma de suas mãos. Não que Ele não vai fazer se você não levantar sua mão, mas é muito importante confessarmos diante dos homens, porque a palavra do Senhor nos relata isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Todos nós queremos ouvir da parte do Senhor aquele convite lindo que Ele fará para aqueles que confessaram que só o Senhor é Deus. No dia em que chegarmos diante dEle, e Ele nos convidará: vinde benditos do meu Pai, e possuir os céus, como herança que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Você quer fazer isso nesta noite? Esse é o seu momento. Senão nós vamos estar orando, agradecidos que somos pela sua presença, por você ter ouvido tudo que ouviu e pôde assim dar a sua parcela de contribuição para que esse lindo culto de louvor e adoração a Deus pudesse ser possível com a sua presença aqui. A presença de cada um de nós abrilhantou esta noite e você é muito importante para o Senhor. Não receba nenhuma outra palavra que contrarie, que vá contrário a esta certeza e a esta convicção. Eu sou importante para o meu Senhor. Você é importante. E eu quero dizer para vocês, crianças, vocês são muito importantes para nós. Por intermédio do empenho, da fidelidade, do esforço de vocês, nós podemos ter uma noite linda na presença do Senhor. Que Deus continue abraçando, agraciando e fazendo com que vocês cresçam em estatura e graça e em verdade na presença do Senhor. Amém? E as 3 árvores, nós não vimos 3, tinha um brotinho, Tinha um brotinho de uma das árvores ali, acompanhando tudo, Aninha? Aninha é um brotinho que fez uma diferença tremenda, nesse contexto, Então, queridos, a proposta do Ministério Infantil, não tenho dúvida disso, a proposta de toda a igreja, não tenho dúvida disso, era que esta noite fosse uma noite de muita paz, muita tranquilidade, porque a certeza que temos de um amanhã melhor é porque Jesus Cristo, Ele vive, Ele ressuscitou e a morte não pôde paralisá-lo. Ele venceu a morte por nós e nos concedendo assim a vida, mas não uma vida que nós estamos vivendo, cheio de restrições, na verdade, cheio de enfermidades, cheio de dores, cheio de sentimentos esquisitos que a gente não tem explicação para eles, mas é uma vida eterna, que nós viveremos com Cristo Jesus. Então, se você não o confessou como o único e eterno Deus da sua vida, este é o passaporte. Não abra mão disso, não deixe para muito tarde, não deixe para amanhã aquilo que você possa fazer hoje. Confesse com a sua boca que só Jesus Cristo é o Senhor e será salvo não só você, mas toda a sua casa. Eu vou orar e devolver assim a palavra para o ministério para fazer as considerações finais. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te somos gratos por esta noite linda que nos fez o Senhor. Muito obrigado a Deus pelo intermédio da cooperação de todos aqui presentes. Pudemos viver esta noite memorável, glorificando o Teu nome, reconhecendo o Teu poderio e nos derramando, ó Deus, na Tua presença, apresentando a nossa necessidade ao Senhor, apresentando, ó Deus, a nossa carência ao Senhor, apresentando os nossos sonhos e desejos, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor possa sondar-nos, ó Deus, e realizar em nós a Tua vontade. Pai, muito obrigado por cada família aqui representada, que esta possam ser, ó Deus, abençoadas, ó Deus, e possam contagiar muitas outras famílias com a paz de Cristo, com o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que este momento que vivemos aqui, as circunstâncias difíceis que nós viveremos daqui para frente, não venha a apagar, porque sairemos daqui não mais, ó Deus, com dúvidas
dúvidas da nossa importância no teu reino, da nossa importância para os teus projetos e planos, porque nós somos sim participantes de tudo isso e o Senhor fará em nós a tua vontade. Tenha, ó Deus, total autonomia sobre as nossas vidas e faça de nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e que a gratidão brote todos os dias dentro do nosso coração, para termos todos os dias motivos de enaltecermos ao Senhor, de agradecermos ao Senhor e de nutrir no nosso coração a esperança que vem do alto. Pai, muito obrigado, Deus, por todo o ministério infantil, pelo coral, pelo ministério de louvor, por todas as organizações que constituem esta igreja. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor retribua a cada um segundo, ó Deus, a necessidade de cada um, e que ao término deste culto de louvor e adoração, o Senhor possa nos levar em paz para os nossos lares, e esta semana que ora inicia, seja uma semana de paz, seja uma semana de regozijo, de gratidão e de grandes realizações. Para tanto, ó Deus, nos ajude, porque somos necessitados e carentes da intervenção do Senhor para o nosso ir e vir, ser o ir e vir que faça diferença na vida daqueles que estão próximo a nós. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Parabéns para vocês conseguiram. Obrigada, família, pelo apoio, pela ajuda. Obrigada. Eu sei que foi difícil, mas conseguimos. Glória a Deus. Deu tudo certo. Né? Obrigada, igreja, pelo apoio, né? Pela alegria, né, de ter aqui as crianças. Obrigada, minha família, Cássio, Lucas. Obrigada pelas famílias do Ministério Infantil. Obrigado, equipe, por todo o empenho. Obrigada. E toda a honra, toda a glória para o Senhor. Porque é o Senhor. Ele é o querer, Ele é o efetuar, Ele é o agir. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos juntos continuar levando essa mensagem, a mensagem da salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Eu vou pedir a Anderson, né? Tem um recado? Tá. Boa noite, irmãos. Boa noite. É só comunicar à igreja que nós estamos no último mês de missões mundiais. A nossa arrecadação finaliza agora no dia 30, para logo depois nós entrarmos em missões estaduais. Então, esse mês, agora, no último domingo, que vai ser o dia 28, nós vamos ter um almoço de arrecadação. O valor é R$16, tá? A nossa finalidade é todo o valor arrecadado, ele ser enviado para a Junta de Missões Mundiais. Contamos mais uma vez com a Junta da Igreja, nós vamos estar disparando a lista de doações. Espero aí que a igreja nos ajude de uma forma muito intensa, para que a gente possa fazer aí o nosso papel aqui, do lado de cá, segurando as pontes aí, ajudando os missionários que estão lá na frente de batalha. Bom, é a Carlinha que vai dar o recado? A Carla? Boa noite, igreja. Primeiramente, queria agradecer a ajuda da igreja com a nossa cantina da juventude do domingo passado, que tivemos ótimos resultados. E agora venho lembrar também a igreja que no sábado vai acontecer o nosso luau
A gente vai estar saindo daqui às 16 horas, então já está rolando a nossa lista de presença no nosso grupo do WhatsApp. Então, jovens, fiquem ligados lá, botem o nome de vocês. E aqueles que também não têm um contato do nosso grupo do WhatsApp, pode entrar em contato comigo, que eu coloco lá o nome dos jovens, dos adolescentes que pretendem ir. E que a igreja também continue nos apoiando também, orando e apoiando nossos futuros projetos. Então é isso, obrigada. Vamos chamar o grupo de louvor para o último cântico desta noite. Enquanto eles estão se aproximando, vou chamar a Gisele aqui para fazer a oração. Vocês agora com calma, sentem ali, por favor. Não pode deixar aí? Então, fica aí, continua aí. Boas notícias. A Larinha nasceu hoje de manhã. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais um pequenininho, mais uma pequenininha entre nós, né? Gisele vai orar, depois o grupo de louvor, tá bom? Pode sim, louvar e bendizer o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante do Senhor com o coração grato por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. E sem o Senhor, nada faremos, Pai. Por isso, agora, diante do Senhor, colocamos a nossa vida, Pai. E te pedimos que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos faça sonhar, Pai, porque o Senhor é Deus que realiza sonhos, Pai. E o Senhor está conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por essas crianças, Pai. Por cada uma, Pai, do jeito que é, Pai. E faz tanta diferença nas nossas vidas. E como a gente ama trabalhar no Teu reino com essas crianças, Pai. Meu coração fica tão feliz, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas, Pai. Cuida, Pai, da gente, do Ministério Infantil, de cada um, Pai, que se bota na Tua presença para trabalhar para o Senhor, Pai. Como a gente fica feliz, Pai. Obrigado, Jesus, pelas famílias que reconhecem que aqui, trabalhando os Seus princípios, é o melhor lugar, Pai. Que mais crianças venham, Pai, e que possamos, Senhor, dedicar o nosso tempo, Pai, a falar do Teu amor, e eles possam reconhecer o Teu amor também, Pai, porque são missionários, aonde eles estiver, o Senhor ali está, e que eles possam pregar a Tua palavra, na forma, na conduta, Pai, falando que o Senhor vive e viverá em nossos corações, Pai. Cuide de cada família que está aqui. Cuide, Senhor, para que possamos ter uma semana vitoriosa no Senhor, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço. Amém. Depois do grupo de louvor, as crianças fiquem aqui sentadinhos no templo, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos de chorar. Sei que um novo nome um dia
parar. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Minha esperança não é terrena, minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua, HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trompeta está soando, o meu nome irá chamar.